Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás durante 6 dias e farás toda a tua obra. O 7º dia, porém, é o sábado de Javé teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem o estrangeiro que está em tuas portas. Porque 6 dias Javé fez o céu, a terra, o mar e tudo o que eles contêm, mas repousou no 7º dia. Por isso Javé abençoou o dia do sábado e o santificou. Este 4º mandamento da lei de Deus, ele nos lembra de santificar o dia de sábado, que corresponde, na versão católica, a guardar domingos e festas de guarda. Pergunta que muitas vezes fica, e até mesmo um mal-estar, é como que a Bíblia manda santificar o dia de sábado e os cristãos santificam o dia posterior, o domingo, que é, na verdade, o primeiro dia da semana, ou o 8º dia, como era chamado pelos primeiros cristãos. Aqui precisamos entender, teologicamente, primeiro um aspecto sobre a palavra de Deus. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é dinâmica e ela não pode ser considerada em um só versículo. É preciso entender a Bíblia em sua totalidade. Temos que considerar a Bíblia como um livro vivo, considerar a sua dinamicidade e o seu aperfeiçoamento. Como disse o próprio Jesus, eu não vim para abolir a lei e os profetas, mas para aperfeiçoá-los. Então nós temos que observar na Bíblia não apenas as prescrições do Antigo Testamento, que pertence basicamente ao judaísmo, mas também precisamos entendê-los em relação ao Novo Testamento. Aconteceram mudanças, então, do Antigo para o Novo? Não. Mas aperfeiçoamento, sim. Vários aperfeiçoamentos. Inclusive, a lei do perdão, como que foi, Jesus levou ao aperfeiçoamento da lei. Porque no Antigo Testamento se fala do olho por olho, dente por dente. Era a lei que regia o Antigo Testamento. Mesmo porque havia a lei de Lameque, que era pior ainda do que esta lei de Talião, do olho por olho, dente por dente. E depois Jesus aperfeiçoa essa lei, dizendo perdoai várias vezes. Então, nós poderíamos dizer que o aperfeiçoamento do Novo Testamento é Jesus Cristo. Jesus é o sábado. Então, Jesus se torna para nós o sábado. E Jesus, quando se desloca, quando ele ressuscita no primeiro dia da semana, Jesus como que leva o sábado para o primeiro dia da semana e ali inaugura uma nova criação. Assim como Javé cria o mundo e terminando no 6º dia com a criação do ser humano, Javé no 7º dia descansa. Em Jesus Cristo, o próprio Javé, o próprio Deus Pai, recria a humanidade. E aí se torna o Sabate, né? O Sabate se torna justamente o domingo. Então, poderíamos dizer que o Antigo Testamento se plenifica no Novo Testamento. Claro, os profetas falaram de observar o sábado. Sim, mas o profeta Jesus reinterpreta o sentido do próprio sábado.
Os apóstolos cumpriam ali a observância do sábado, mas os próprios apóstolos vão fazer a transição, porque eles seguem a Jesus. Então, veja bem, a palavra de Jesus, sua pregação, sua vida e a postura dos apóstolos nos colocam na direção do domingo, chamado o Dia do Senhor. E mais ainda, este mandamento, ele tem, de certa forma, uma fundamentação também natural e não só moral. Ou seja, antes mesmo dos judeus, muitos povos já separavam um dia para celebrar seus deuses, para celebrar momentos fortes da sua vida. Então, nesse sentido, o sabate judaico não é uma novidade única. Então, existe algo natural. E nós vemos na Bíblia o próprio culto de Abel e Caim, lá no início, antes de se formar o judaísmo. Eu trago aqui algumas belas palavras de Santo Tomás de Aquino, grande teólogo do século XIII, da Idade Média. Ele vai dizer, olha, a celebração do domingo é o cumprimento da prescrição moral naturalmente inscrita no coração do homem, de prestar culto exterior, visível, público e regular, sobre o signo da sua bondade universal com os homens. O que Santo Tomás de Aquino está dizendo aqui? Que Deus já inscreveu naturalmente no coração de todo ser humano esta vontade, esse desejo de prestar a Deus um culto. Deus já teria marcado todas as civilizações. E esse culto, ele tem 4 características. Ele teria que ser exterior, quer dizer, ele é visível, público na presença de outros e regular, com datas, com horário. Então, nós vemos aí 2 níveis já deste mandamento, um nível natural, por assim dizer, e um nível moral. Entendendo isto, vamos avançar. Eu sou o professor Camilo de Leles e quero, junto com você, entender melhor qual é a importância deste Dia do Senhor para cada um de nós. Porque não é fácil essa parada semanal, porque nós somos engolidos pelo ritmo da vida, pela correria, pelo trabalho, pela produtividade. Então, se deter, fazer essa parada semanal, ela não é fácil. E na maioria das vezes, nós atropelamos esse dia com uma facilidade muito grande. E não percebemos aí o grande milagre de estarmos vivos. Não percebemos aí a grande criação que nos envolve. Não percebemos aí a presença de um Deus maravilhoso junto de nós. Percebam, não é fácil. Por isso a Bíblia nos lembra neste mandamento que é importante conquistar esta prática, que é uma arte, a de santificar o dia do Senhor. A ideia aqui é de que o domingo já era santo, mas eu tenho que fazer deste dia uma obra de arte. A palavra santo significa separado, significa algo que eu separo porque é importante, que eu protejo, que eu reservo.
E ao proteger o dia do Senhor, na verdade eu estou protegendo a raça humana, eu estou protegendo a minha própria vida. E aqui o desafio é duplo. Primeiro, interromper algo que está em andamento. Segundo, colocar essas coisas no seu devido lugar. E a pergunta central aqui é: qual o sentido da vida? Qual o lugar do ser humano na grande criação, no universo? Qual o meu lugar na cidade que eu vivo, no meio que eu convivo? Quem sou eu? Qual é a minha vocação primeira, anterior à profissão, anterior a tudo o que eu faço? Qual a minha razão de ser? Por isso, o domingo não é apenas um dia em que se celebra a ressurreição do Senhor ou que se dá a oportunidade de um descanso semanal. É muito mais do que isso. É um momento em que fazemos uma parada para entendermos quem somos nós e nos colocar no mundo de uma forma mais profunda. Ou seja, o domingo não pertence ao mundo dos negócios, à indústria, ao governo, ele pertence a Deus. E a menina dos olhos de Deus é o ser humano. Então o domingo se torna aquela utopia. Utopia que significa já carregar dentro do coração aquilo que nós almejamos. O domingo nos obriga a pensar na utopia de Deus, que é o ser humano vivendo em paz, feliz, com plenitude de vida, que é o reino de Deus. O domingo é uma parada para você repensar a sua vida em unidade, em consonância com o reino de Deus. O domingo, então, essa utopia de Deus para nós, sonho de Deus para nós, é o momento em que nós celebramos também aquela Páscoa. Celebramos, na verdade, a esperança da vida eterna que vai se dar semanalmente. Então, domingo é a Páscoa semanal. Você vai se lembrar por que na Quaresma não se conta o domingo. Porque o domingo é dia do Senhor, é a Páscoa semanal. Então, o período de penitência da Quaresma, ele pega todos os dias, menos o domingo. O domingo é um dia que não se pode fazer jejum. É o dia, para usar uma imagem bíblica, que o noivo está conosco. O domingo é o dia de celebrarmos, é o dia da fartura. Não se faz jejum no domingo, não se faz penitência no domingo. É o dia da ressurreição. É o dia de celebrar, é o dia da vida. A cada domingo, Deus marca o encontro comigo em especial. Por isso há tanta luz no domingo, há tanto amor, há tanta densidade, há tanta transcendência no domingo, que ele tem capacidade de iluminar os outros 6 dias. Então, o domingo como o primeiro dia da semana em que você se abastece, se enche de luz, se enche da presença de Deus, se enche da presença daquelas pessoas que você ama, você se abastece, descansa, tem contato com a natureza, passa um dia celebrativo maravilhoso para depois entrar na semana com os alforjes cheios, com o coração animado e com o vigor que pode fazer com que você abençoe todos os outros 6 dias da sua semana. Tudo começa com o domingo. Por isso, viver o Sabate, que os cristãos transportam para o primeiro dia e dão o nome de o Dia do Senhor,
Viver bem esse dia é olhar o mundo 24 horas com os olhos de amor, com os olhos de Deus. Depois do sexto dia, Deus se deteve. Seria interessante fazermos o mesmo.